Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o podcast Voz da Advocacia, o podcast jurídico da OAB Arco Verde em parceria com a TV LW. O Carnaval está se aproximando e temos um tema muito importante para tratar, o direito da mulher. Então, já começamos com uma estatística bem desagradável. Segundo o Instituto Locomotiva, 7 em cada 10 mulheres sentem medo, receio de sofrer algum tipo de assédio durante os blocos, durante as brincadeiras de carnaval. Esse é um dado muito triste e hoje nós vamos conversar sobre onde termina a paquera e se inicia o crime. Trazemos nossa convidada, a doutora Fernanda Mangueira. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, Rubens. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui neste dia representando a OAB Arco Verde e, em especial, a Comissão da Mulher Advogada. Meu nome é Fernanda Mangueira, para quem não me conhece, estou como presidente da Comissão da Mulher Advogada e é uma honra para mim estar aqui para conversar sobre um assunto tão importante. Está chegando essa época carnavalesca, né? Uma época muito festiva para nós. Nós precisamos informar e conscientizar as mulheres dos seus direitos e também trazer mais conscientização para que todos possam curtir esse carnaval com muita leveza e muita alegria. Que bom, doutora Fernanda. Para a gente acabar de vez com qualquer tipo de dúvida, na folia de carnaval tem um beijo forçado, tem uma mão boba, tem uma aproximação indevida. Isso ainda é tratado como uma brincadeira de carnaval ou juridicamente a gente está tratando de um crime de importunação? De forma alguma, né? Essa época de carnaval é uma época onde nós estamos perto de muitas pessoas e, infelizmente, as estatísticas elas só aumentam. É muito triste saber que, mesmo sendo uma festa de uma expressão cultural muito forte no nosso país, especialmente aqui em Pernambuco, as mulheres elas continuam sendo vítimas de violência de gênero. E esse mito aí de uma mão boba, de um beijo forçado, de uma insistência constrangedora para a mulher, não significa uma brincadeira. É muito importante que a gente entenda que o nosso corpo, o nosso direito, ele não é uma brincadeira, né? Isso se trata, de fato, de uma importunação sexual que está regulamentada pelo nosso Código Penal. Então, todo ato libidinoso, sem consentimento, com o objetivo de satisfação sexual, é considerado importunação sexual. E esse crime, ele tem pena, inclusive, de reclusão de 1 a 5 anos e não tem direito à fiança, né? A nossa legislação, ela admite aí o pagamento de fiança até a pena máxima de 4 anos, o que não é nesse caso. Então, não se trata de uma brincadeira, mas sim de uma importunação sexual. Então, o agressor ou o suposto agressor sendo identificado, pego em flagrante, conduzido à delegacia, não adianta insistir que não vai ter fiança. Não vai ter fiança. Não vai ter fiança, ótimo. E em pleno 2026, a gente está falando do século XXI, a desculpa ainda de que bebi demais, ou por ser uma festa de rua, tá todo mundo brincando, isso pode ser tido como desculpa pelo agressor para tentar aliviar a barra dele? De forma alguma. As pessoas elas querem relativizar a violência de gênero, a violência contra a mulher, por todos esses motivos, mas isso de forma alguma deve ser banalizado e a lei ela precisa ser cumprida rigorosamente. Então a gente tem que ter o bom senso de que uma coisa é estar paquerando, flertando, numa situação saudável. A partir do momento em que há essa insistência, que há essa aproximação indevida, toques indevidos no corpo da mulher, a gente já está trabalhando com uma situação que aponta ser um crime de importunação. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que o sim da mulher, ele precisa ser muito claro. Qualquer indício de dúvida é um não. Então, independente ali do estado, independente se tem bebida alcoólica envolvida no meio ou não, a mulher ela precisa consentir qualquer tipo de relação. E se não for um sim muito claro, considerem como um não. O corpo da mulher é inviolável. Exatamente. Então, doutora Fernanda, a gente percebe o seguinte, que a lei
ela vem se atualizando em relação a esse tema. E a gente teve também, inclusive, a presença de novos tratamentos abordados nessa lei. O não é não. Isso se tornou um protocolo. Então, se uma mulher ela for importunada em um camarote, em um bar que cobre a entrada, em um ambiente fechado, que ela precise pagar para ter acesso junto das outras pessoas, como é que a lei trata sobre esse protocolo para esse tipo de ambiente? Perfeito. Essa lei, ela é uma lei federal que instituiu esse protocolo não é não, e é uma lei de suma importância, é um dever legal, ela não é opcional, e ela entrou em vigor em 2024, então todos esses estabelecimentos, seja casa noturna, shows, eventos que tenham música em locais fechados, como por exemplo bares, eventos que tenham consumo de bebida alcoólica, venda de bebida alcoólica, elas precisam adotar obrigatoriamente esse protocolo não é não. E esse protocolo ele foi criado justamente com o intuito de que essas empresas, esses estabelecimentos, eles possam acolher, eles saibam, eles têm uma equipe preparada para acolher a mulher em algum caso de constrangimento ou então de violência de gênero. Porque a gente está falando de uma situação, por exemplo, o Galo da Madrugada. Então tem lá o pessoal que brinca no piso, no chão, vai folheando, mas tem o pessoal que gosta de estar no camarote. Então adquiriu lá a senha do camarote. A organização do camarote, ela tem que estar preparada para identificar as etapas desse protocolo do não é não. De quando a mulher está se sentindo ali de alguma forma agredida, violentada ou ameaçada nos seus direitos. Não é isso, doutora? Exatamente. E é importante ressaltar, Rubens, que não é necessário que a mulher ela sofra esse constrangimento ou essa violência de uma forma muito visível, que as outras pessoas percebam. Basta ela relatar aquilo que ela está passando naquele momento, que esse empreendimento ele precisa acionar esse protocolo do não é não. Em primeiro lugar, ele precisa interromper aquele momento, se for, obviamente, algo visível para eles. Em seguida, eles precisam acolher essa mulher, eles precisam levar ela a um lugar seguro, né? Acionar a autoridade policial, precisam também afastar esse agressor, retirar desse local, né? E precisam aplicar todos os trâmites que esse protocolo ele determina para assegurar aí a mulher. Pronto, então o organizador do evento, ele tem que realizar atitudes sequenciadas de proteção da mulher. Então tem que retirar ela do ambiente que ela está se sentindo ameaçada, tem que também identificar quem é o suposto agressor, isolá-lo, Retirá-lo, chamar a autoridade policial, conduzir a mulher até o veículo de transporte, que ela se sentir segura, na verdade. Exato. Então, a lei dá esse passo a passo, por isso que é um protocolo. Exato. Porque é um passo a passo, não é isso, doutora? E algo muito interessante nesse protocolo, eu cito, por exemplo, esses empreendimentos, eles precisam guardar todas as comprovações. Então, no mínimo por 30 dias, as gravações elas precisam ser armazenadas para em uma eventual investigação policial, eles possam conceder essa gravação para comprovar as agressões sofridas pela mulher. E se o estabelecimento, a equipe que está conduzindo a situação, se omitir de alguma forma ou tentar minimizar a situação, essa equipe, o organizador, também podem ser responsabilizados judicialmente? Com certeza. Dependendo do contexto, eles podem ser responsabilizados na esfera criminal, né? A gente precisa entender que a omissão de socorro também é um crime pela nossa legislação penal, mas, sobretudo, podem também responder no âmbito civil. Então, é importante entender que a mulher ela também é consumidora desse local, desse evento, desse bar, dessa casa noturna. Então, isso, ser omisso e não aplicar e não acionar esse protocolo do não é não, significa dizer que há uma falha na prestação de serviço e ela pode ser, obviamente, indenizada. E em blocos de rua,
carnaval de rua. No meio daquela multidão, Olinda, Galo da Madrugada, Recife, ou Buíque, ou Pesqueira, tá lá todo mundo brincando, a mulher tá sendo agredida de alguma forma, tá sendo importunada, e isso dificulta até mesmo fazer meios de prova. O que é que a mulher, numa situação dessa, pode fazer para garantir a prova dessa agressão, dessa importunação? Realmente se torna um pouco mais complicado de juntar essas evidências, mas não impossível. Quando a gente fala sobre a agressão vivenciada pela mulher nesse período festivo, é importante que a gente sempre esclareça que a principal coisa que ela precisa fazer é se afastar do agressor, mas para juntar esse tipo de comprovação, ela pode falar em voz alta, ela pode pedir para que as pessoas que possam ter visualizado essas agressões, essa violência, possam testemunhar a favor dela, informando ali o que aconteceu. E é importante entender e lembrar que festividade de carnaval, você está ao lado de pessoas que você provavelmente nunca mais vai ver, né? Então, naquele momento, eu sei que é um momento de fragilidade, que é difícil até pensar nessa hora, mas é importante que a mulher, ela possa pegar os dados dessas pessoas que estão próximas e que viram a agressão ocorrer, para que possam servir eventualmente de testemunhas em um processo judicial ou investigação criminal. Ela pode também filmar esse momento. Eu sei que esse é um pouco mais complicado, porque você realmente fica sem estrutura. Mas você pode solicitar, existem muitos blocos de ruas que passam em bairros residenciais, então solicita as câmeras do local onde você sofreu ali a violência, entendeu? Se alguém estava filmando o momento, isso acontece também com muita frequência, e pode ter passado o celular, a filmagem, por essa mulher e por esse momento, também solicite essa pessoa, porque essas provas, elas servem muito em um eventual processo judicial e investigação criminal. E nós brasileiros, né, nós somos solidários pela própria natureza. Então, na maioria das vezes também, se a mulher ela se sentir ameaçada ou agredida ou importunada, quando ela fala em voz alta, quando ela pede auxílio, é comum que as pessoas vão ajudá-la, não é? Então, às vezes troca aí um contato de WhatsApp, pega aí o endereço de uma rede social, porque com certeza uma ou outra pessoa está filmando. Hoje, com essa Exato. era da tecnologia, não é? Não fica também impossível de obter esse tipo de prova, não é verdade, doutora? Exatamente. Isso facilita muito, porque quando a gente fala dessa festividade, dessa época de carnaval, onde geralmente estão amontoadas muitas pessoas no mesmo lugar, fica um pouco mais difícil. Mas com o avanço da tecnologia, a gente está sempre com o celular à mostra para filmar, para gravar, acaba obtendo, às vezes até sem querer, a comprovação desse tipo de importunação, ou então assédio, ou qualquer tipo de violência sofrida pela mulher naquela situação. E é importante também que, estando em uma multidão e a mulher, a pessoa, esteja ali com um grupo, não se afastar muito do seu grupo, não é verdade? Porque na multidão a Exato. gente, de repente, se depara, onde é que eu tô? Cadê fulano? Cadê fulano? A gente veio junto, acaba meio que se perdendo. Então é interessante também que haja esse cuidado de não se Exato. afastar demais dos seus amigos, dos seus colegas, não é? Exato. Existem muitos relatos de pessoas que acabaram se distanciando do seu grupo e terminaram a festa ali, aquele momento, sozinhos, porque é basicamente impossível reencontrar as pessoas. A gente está falando de um volume muito grande de pessoas nessas festas de carnaval, então é importante, sim, estar atenta a esses detalhes. A gente também pode imaginar uma situação de que a mulher possa ter se distanciado dos seus colegas, dos seus amigos, ter passado por isso, por um beijo forçado, ou por uma situação de uma mão bomba um pouco mais libidinosa. E aí, muitas vezes, ela não quer denunciar, se sente envergonhada, ou às vezes diz, poxa, eu bebi demais, ou minha roupa estava muito curta, minha fantasia estava muito ousada. Então,
é importante que ela não se omita, que ela denuncie, não é, doutora? Exatamente, Rubens. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade estruturalmente machista e misógina, né? Em que sempre acaba querendo subjugar o corpo da mulher, a vestimenta da mulher, a forma de se expressar que a mulher tem. Então, as pessoas costumam objetificar o nosso corpo e usar isso contra nós mesmas, né? Então, o fato da roupa que a mulher ela possa estar usando, as pessoas querem justificar o tipo de agressão que ela possa sofrer. E é importante ressaltar que a vítima, ela nunca pode ser responsabilizada pela agressão que ela mesma sofreu, né? Os agressores é que precisam se conscientizar e parar de cometer violência de gênero contra a mulher, né? Então, a gente está nesse sistema que precisa mudar. E é urgente, porque os dados, eles demonstram que as mulheres, a cada ano que passa, né, os índices demonstram que a violência ela não diminui, né? Infelizmente, com toda a informação que a gente tenta passar, com toda a conscientização que a gente tenta demonstrar, os índices, eles são absurdos. E quando o agressor ele vem com esse papo, não é? Querendo se justificar, dizendo, ah, não, ela bebeu demais, ela estava com essa roupa muito curta. Isso ele faz dizendo, mas é carnaval, tava todo mundo assim. Ele pode utilizar esse tipo de argumento para tentar aliviar a sua própria barra, ou isso é uma situação que a lei tem que ser aplicada com mais rigor? De forma alguma. A lei, ela precisa colocar em prática aquilo que está escrito, né? E nem o estado da própria mulher, como eu disse anteriormente, se ela está no estado de embriaguez, não. Né? Se ela não está conseguindo consentir de forma extremamente clara, não. Então, qualquer forma de importunação, de constrangimento à mulher, isso significa dizer que ele está cometendo um crime. Né? E isso não pode ser relativizado nem minimizado. Ele está cometendo crime de importunação, né? Então, a lei ela precisa ter a sua aplicação com muito rigor nesses casos. E naquela velha história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, briga de homem e de mulher, ninguém se mete. Quando a gente está falando de agressão, importunação, isso não vale, não é, doutora? De forma A sociedade alguma. ele tem que intervir. Exatamente. E nós, enquanto sociedade, nós precisamos defender e acolher essa mulher que possa eventualmente estar ali sendo vítima de uma agressão, de uma violência. Então, obviamente que a gente não vai indicar que as pessoas entrem ali em conflito, nas vias de fato, não. Mas o indicado é que acolha essa pessoa, se distancie do agressor, solicite ajuda policial, né? Informe as pessoas que estão ao redor o que está acontecendo, porque juntos realmente nós acabamos sendo muito mais fortes nessa situação. Então, de forma alguma, nós podemos estar omissos a uma mulher que esteja ali sendo vítima de violência, muito pelo contrário. A omissão de socorro também, como eu falei anteriormente, é considerado crime. Então, nós não podemos, de forma alguma, ser omissos a qualquer tipo de violência contra a mulher. E evitar qualquer tipo de pré-julgamento para a vítima, né? Porque muitas vezes o pessoal diz, não, mas olha, ela tá ali discutindo com seu namorado. Às vezes é um namorado mesmo, um marido que bebeu também demais, que tá ali no calor da folia e que começa a ter uma atitude um pouco mais desrespeitosa com sua companheira, com sua esposa. Então, a sociedade tem que prestar atenção nisso. Exatamente. E também a equipe policial também tem que estar preparada para saber abordar em situações como essa, não é? Isso, exatamente. Como eu também relatei anteriormente, é muito importante a gente ter esse tipo de consciência, porque mesmo que não seja visível aos nossos olhos, caso a mulher ela chegue relatando que está vivendo ali um assédio, uma importunação, qualquer tipo de violência ou constrangimento, a gente possa acolher essa mulher, né? A gente não precisa apenas visualizar a situação, mas o relato da mulher, ela tem sua força, tem sua importância, a gente precisa acionar as autoridades elas precisam também ser conscientizadas, saber conduzir a situação, parar de relativizar tudo, né, e proteger, que é o principal intuito, a proteção à mulher. Pois é, por uma polícia mais bem treinada,
mais bem qualificada Exato. para saber conduzir esse tipo de situação. Exatamente. A mulher se sentindo assim, violada em seus direitos, o que é que ela deve fazer? Procurar a delegacia da mulher, procurar os policiais militares, diante dessa situação, em um bloco de rua, em uma festividade. Qual é a orientação que a senhora... Então, quando a gente fala desse âmbito de carnaval e dessas festividades de rua, de bloco, de camarote, o importante é que a mulher que esteja sendo vítima de violência, de assédio e importunação sexual, ela possa procurar de imediato os postos, seja da OAB, seja do governo, que estão ali para fazer essa acolhida imediata e saber conduzir, proteger e assegurar essa mulher nos seus direitos, né? Mas, assim, uma hipótese não anula a outra. É importante que após isso, e caso não tenha também ali disponível no ambiente que você esteja, é importante que procure a delegacia da mulher, informe, relate a situação, peça providências, né? Você pode também procurar a polícia, ligar para o 180 para buscar mais informações do que fazer. O importante é não se calar diante de uma situação de violência. E a mulher chega na delegacia, ou está fazendo um relato para os policiais, para a autoridade policial, como é que ela deve agir para ela não passar por o que hoje nós chamamos de revitimização? Explica para a gente, doutora Fernanda. Infelizmente, mesmo sofrendo esse tipo de violência de gênero, nós ainda acabamos sendo revitimizadas em ambientes policiais, delegacias. Então, é muito importante que a mulher ela possa ser muito clara quando for relatar a situação, ela possa ser muito clara, objetiva, ela não aceite nenhum tipo de pré-julgamento, nenhum tipo de justificativa sobre a sua roupa, sobre o uso de bebida alcoólica. Então, ela pode dizer, se houver ali alguma pergunta nesse sentido, que não vai responder, porque isso não importa dentro de uma acusação de importunação sexual, de assédio sexual. Então, Então, por exemplo, se está lá prestando depoimento, aí a autoridade pergunta, por que você bebeu demais? Não interessa, não não é? interessa. Isso não vai justificar de forma alguma a violência que ela sofreu. Se vier Então, um esse tipo comentário de assim, pergunta e comentário, ele nem deveria existir. será que sua fantasia não está muito curta? Então, é uma maneira de transferir a responsabilidade. Exatamente. E, além disso, a mulher ela está sofrendo violência mais uma vez. Né? Ela está ali num local onde deveria ser de acolhimento, onde deveria prestar o serviço de segurança para aquela mulher, e ela está novamente sofrendo violência por ter que estar justificando as suas atitudes, sabe? Porque eles colocam como justificativa para a violação do nosso corpo. Então, é importante que a mulher ela não responda esse tipo de pergunta. Ela não precisa responder. E informe que isso não faz nenhuma diferença ali naquela acusação que ela está fazendo. E pedir e solicitar também providência, né, que o segmento dessa acusação, para que o agressor ele seja devidamente punido. E essas situações também, às vezes, envolvem quando a mulher tem que ficar repetindo a sua versão várias vezes. E ali ela fica revivendo aquele momento que poderia ter sido registrado o relato em uma única vez. Exatamente. Isso também não deveria acontecer e a mulher ela também não precisa estar repetindo diversas vezes o que ocorreu, porque basta que uma vez só eles possam entender o que ela está relatando. E para esse carnaval de 2026, qual seria a sua mensagem para as mulheres e para toda a sociedade para que tudo ocorra de forma respeitosa e que a mulher ela tenha um ambiente seguro para cair na folia? Exato. O meu recado aqui para essas mulheres é que elas possam ser cada vez mais unidas, conscientizadas, informadas dos seus direitos, que esse carnaval ele possa ser de alegria, de festividade, né, mas nunca de violência. A OAB Pernambuco, por meio da Comissão da Mulher Advogada, lançou ontem a 3ª edição da cartilha Meu Direito Não é Brincadeira, e essa cartilha ela vai estar informando ali quais são os tipos de violência que a mulher possa sofrer, informando também como que ela pode lidar com essa situação,
como ela pode pedir ajuda, solicitar ajuda. Então é importante que a gente se informe antes de ir para o carnaval, né? Esse material ele está disponibilizado de forma gratuita. Estaremos disponibilizando também aqui na OAB Arco Verde, por meio também da Comissão da Mulher Advogada, da nossa subseção. Então, a informação, ela salva. Muitas vezes as mulheres elas são vítimas de violência e ela não sabe como conduzir essa situação. Então, estar por dentro, assistir esses podcasts, né, de grande valia, pesquisar mais sobre os seus direitos, o que fazer caso você tenha um direito violado, é o mais importante. E que esse carnaval ele seja de muito respeito, de muita alegria, de muita animação. É uma festa muito bonita, é uma festa muito alegre, de fato, uma das maiores expressões culturais que nós temos aqui no país, aqui em Pernambuco também. Então, que tenhamos um carnaval sem violência contra a mulher. Ótimo, muito obrigado, doutora Fernanda. Que esse carnaval de 2026 seja uma folia com segurança, que a mulher se sinta segura, que não seja exposta a nenhum tipo de agressão, violência, importunação. Que os seus direitos sejam sempre respeitados e que o seu corpo seja tido como inviolável por todos. Esse foi mais um episódio do podcast A Voz da Advocacia, em parceria com a TV LW, OAB Arco Verde e região. Um ótimo carnaval para vocês, até breve.